E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar, hoje para falar sobre o assunto do dia, né? Corpus Christi, o corpo de Cristo, né? Nós vivemos numa sociedade complicada, né? Uma sociedade primitiva, uma sociedade onde existem muitos assassinatos, muitos abusos, muito homicídio, né? Matança de crianças, tudo que tem na Bíblia, tudo que é reverenciado pelos cristãos, não é? Que é o corpo de Cristo, né? É a valorização do quê? Senão da morte de uma pessoa. Nós estamos aqui nesse canal, nós somos ateus, mas não somente ateus, né? Isso é um aspecto apenas da nossa personalidade, um aspecto da nossa abordagem, do nosso discurso. Porque só ser ateu é somente desacreditar numa divindade, ou ser mais racional, né? Nesse aspecto de não aceitar deuses, não aceitar milagres, não aceitar o sobrenatural, que a religião se baseia no sobrenatural, né? Nas pessoas divinas, homens santos, daí surge toda sorte de abusos, né? As pessoas confiam num Jesus que nem brasileiro é, né? É de uma outra cultura, um Deus importado, né? Todos os deuses aqui no Brasil, como costumo dizer, são importados. Seja o Deus dos judeus, Oriente Médio. Jesus, Oriente Médio. Né? Buda, Índia. Cultos afro, África. Né? Continente africano. Então a gente importa religião de todos os lugares, né? Se tem muçulmanos aqui no Brasil também, mesma coisa, né? Importado do Oriente. Então o que acontece? A gente tem que falar nisso aqui. Né? Como eu falei, nós somos ateus, isso é um aspecto. Nós também somos niilistas, para quem não conhece, né? Para quem está chegando aí agora, conhecendo o canal agora, nós também somos niilistas. E acima de tudo, misantropos. E o que é misantropia? Se não, né? Etimologicamente falando, né? O significado direto da palavra seria ódio pela humanidade. Entretanto, né? Existem vários aspectos de misantropia, que também pode ser considerado aversão à sociedade. Ódio no sentido de aversão, de não querer compactuar, de não querer participar de toda essa sujeira, de toda essa hipocrisia, de toda essa corrupção, cuja base é a religião. Também, né? Mas é a base. É uma das bases, talvez a base principal. É uma corrupção na própria essência da crença religiosa. Por quê, né? Hoje, gente, esqueci de falar, né? Aqui também nós somos antinatalistas, ou seja, nós somos contra a reprodução, porque quase ninguém tem condições de criar bem um filho, né? As pessoas colocam o filho no mundo por capricho, as pessoas nem sabem por que colocam, né? Filho no mundo. Colocam o filho no mundo por determinação genética, determinação instintiva, né? Diretriz instintiva da natureza. As pessoas agem como animais, né? Tem inveja porque vê o outro tendo filho, tendo família, quer ter família também. Então aqui nós somos antinatalistas e somos contra relacionamentos. Então nós somos ateus, niilistas, misantropos, antinatalistas e anti-relacionamento. Então, basicamente aqui é um canal que prima pela individualidade, prima pela liberdade, que você só consegue ser livre vivendo sozinho, fazendo suas próprias coisas à sua maneira, organizando sua vida à sua maneira. Ih, rapaz, nós aqui também pregamos o minimalismo. Não pregamos não, né? Entra aqui quem quer, quem cai de paraquedas, que não tem uma base, como costumo dizer, fica boiando, não entende nada, sai correndo. Outros atacam porque não entendem, porque não compreendem, porque estão
com a mentalidade massificada, né? Estão na mentalidade do gado, mentalidade religiosa. Então, nós aqui somos várias coisas, né? Somos ateus, nihilistas, misantropos, antinatalistas, antirrelacionamento e minimalistas. Olha só, hein? Minimalistas também, né? Até um pouco estoicos. Acho que todas essas coisas têm um pouco a ver, né? Então, o que acontece? Como eu falei, hoje, dia 30 de maio de 2024, as pessoas estão celebrando o Corpus Christi, que quer dizer o corpo de Cristo. O corpo do Cristo morto, né? Então, a religião cristã ela se baseia na morte de Cristo. Um homem que morreu supostamente para salvar a humanidade, mas ainda assim a celebração em cima de uma morte. Corpus Christi é o corpo de Cristo. Então, existe um valor na morte, né? Inclusive no sangue, né? A religião cristã fala muito em sangue. A religião cristã, o Corpus Christi, celebra também a Eucaristia. Ou seja, antropofagia, né? Uma antropofagia simbólica. O que é antropofagia? Comer carne humana. Por quê? A religião cristã diz que nessa data tem que se comer o corpo e beber o sangue de Cristo. Isso é feito nas igrejas. Tanto nas igrejas católicas como evangélicas. Comer e beber o sangue, simbolicamente, né? Mas a ideia está aí. Então, é celebrar a morte, né? Dizem que é celebrar a vida, mas óbvio que ninguém ressuscita. Isso é um absurdo, não? Então justificam a morte por uma ressurreição, por uma suposta ressurreição. E a gente sabe muito bem que, do ponto de vista da lógica, ninguém jamais ressuscitou. Ainda mais depois de 3 dias que já está fedendo, né? E aí, aproveitar essa situação de 3 dias e vou falar o que eu acordei, né? Depois de uma belíssima noite de sono, como sempre, eu durmo bastante. Quero mais que o mundo se foda, durmo pra caralho mesmo. Se me deixar, eu durmo 10, 12 horas, quero nem saber. E acordo pra fazer só o que eu quero, entende? E hoje eu acordei, fui dar uma olhada na televisão, né, pra ver as novidades, as notícias, logo cedo. E, como eu disse, 3 dias, né? 3 dias de ressurreição. Depois do 3º dia, o Cristo ressuscitou. Que piada, né? E aí, qual a notícia que eu vi? Mulher envenena marido, né? Envenena marido não, envenena namorado. Mulher envenena namorado. Fica 3 dias com o corpo dentro de casa, esperando um cartão que ambos fizeram uma conta conjunta. Esperando o cartão chegar pelo correio. A mulher foi para academia, normalmente, né? Envenenou lá, mostra as cenas. Sabe? Ela no elevador, o marido com uma espécie de uma quentinha na mão. O marido dá beijinho nela, marido não, namorado, dá beijinho nela. Né? Só love. Mal sabia ele que aqueles momentos antecederiam a sua morte. E aí depois ele aparece no elevador novamente com ela, né? Já passando mal, tossindo muito. E quando foram para o apartamento, o cara morreu. Ela foi para academia. Olha quanto amor, né? Depois de 3 dias começou a feder, porque ninguém ressuscita, né? E aí ela fez tudo, ela foi para academia, ela dormiu ao lado do cadáver, na cama, esperando o cartão chegar, entende? Roubou um monte de coisa do apartamento. As câmeras de segurança mostram ela levando várias coisas, tirando várias coisas do apartamento, né? Roubando as coisas dele. E o idiota, né? Caiu nessa historinha de amor. Por isso que aqui a gente é contra relacionamento. Porque você não sabe quem você está colocando dentro da sua casa. Então essa fé, essa confiança que o ser humano tem no ser humano, essa fé que uma pessoa tem num Jesus que nunca viu, num Jesus que supostamente existiu há mais de 2000 anos, caralho. Sabe, as pessoas confiam num cara que elas nunca viram e que supostamente era um ser, sei lá o que, né? Caminhar sobre as águas, ressuscitar. Ah, porra, caralho. Um ser poderoso. Seria um alienígena? Seria o quê? Eu não sei. É uma loucura total esse negócio de religião, né? As pessoas acreditam nessas coisas. E aí, né? Isso que leva essa confiança, essa fé cega, sem raciocínio, levou um homem apaixonado a ser simplesmente assassinado pela sua própria namorada.
E depois de 3 dias, como eu falei, ninguém ressuscitou, né? O fedor subiu, o pessoal do prédio começou a desconfiar, chamou a polícia, a mulher fugiu, considerada foragida. Um outro, né, crime, logo na sequência, que eu vi na televisão, no mesmo canal, logo na sequência. Um pai, olha só, hein? A criancinha começou, o garotinho acho que deve ter uns 4, 5 anos, começou a passar mal na escola e veio a óbito, né? Foi a óbito. E foi se descobrir que o pai envenenou a criança com chumbinho, colocou chumbinho no mingau da criança, mandou a criança para a escola, né? Câmera de segurança mostra o pai descartando o coisa de chumbinho, né? O recipiente do chumbinho, descartando. E aquilo chamou a atenção também dos professores, né? E aí a criança morreu e ele confessou que matou o próprio filho, envenenou o próprio filho, porque não aceitava o fim do relacionamento, queria se vingar da ex-esposa. Segundo consta, também era vítima de violência doméstica por esse monstro, né? Então, uma sociedade que reverencia a morte, né? É pra gente ficar espantado? Claro que não. Os cristãos fizeram marcha para Jesus, acho que aqui no Rio fizeram, lá em São Paulo acho que vai ser dia 2. Dia 2 não, perdão. Dia 2 vai ser a parada LGBT, né? Que vai ter em São Paulo. E hoje, né, dia de Corpus Christi, vai ser a parada para Jesus, a marcha para Jesus lá em São Paulo. Ou seja, uma religião, né? Se de um lado tem os gays fazendo parada contra a homofobia, para defender os seus direitos, por outro lado tem uma religião que diz que matar gay é que é o certo, né? Ou eu estou falando uma bobagem? A religião cristã se baseia na Bíblia, não é? Jesus era judeu, Jesus nunca desqualificou a Bíblia. Então, os textos antigos que dizem que o homem que se deitar contra o homem deverá morrer, né? Devemos lembrar que a palavra sodomia surgiu a partir de Sodoma. Porque lá em Sodoma e Gomorra se praticava homossexualismo, sexo anal, né? Tanto é que a palavra sodomia passou a significar, né, coito anal, né? Tanto de homem com homem como de mulher com homem. Tá cheio de cristão aí que faz sexo anal com suas esposas. Tá cheio de cristão aí também que é gay que pratica sodomia. Sexo anal com outro homem, um homem com outro homem. Cheio de cristão, né? E cheio de, como eu falei, de cristão que pratica com as próprias esposas, que são heterossexuais que praticam com as próprias esposas. Sodomia. Sodoma e Gomorra foi destruída. Deus matou todo mundo. Matou criança, matou velho, matou quem praticava, quem não praticava. Exterminou uma cidade. Uma espécie de uma bomba nuclear, né? Caiu fogo sobre a cidade, acabou com tudo. Morte, matança, inclusive de crianças, por questões de sexualidade. Nós vivemos isso hoje em dia, né? Tem a parada LGBT, como eu falei, vai ser acho que dia 2, lá em São Paulo, para defender os direitos dos gays, né? De poder praticar a sodomia. E, claro que não é só, né? É de um vasto grupo, né, de homossexuais, masculino, feminino e tal, né? Trans, seja o que for. Estão lá fazendo uma parada para defender os direitos deles. Por outro lado, hoje se tem uma marcha para Jesus em São Paulo, defendendo que gay tem que morrer, né? Porque a base é essa, né? Não vamos ignorar que a base bíblica é essa. A palavra bíblica não aceita a homossexualidade. Como eu falei, Deus destruiu uma cidade inteira, 2 cidades, né? Sodoma e Gomorra, porque praticavam sodomia, homossexualismo, coito anal. Olha só, cara, que sociedade primitiva. Então, uma sociedade que valoriza a morte, que tem por base a morte de um homem, supostamente para salvar a humanidade, e por isso a gente vê tanta morte. Porque é uma sociedade que valoriza sangue, uma sociedade que valoriza corpo de Cristo, uma sociedade que valoriza sacrifício, porque sacrifício é uma palavra religiosa, sacro, santo, ofício, serviço. Sacro, ofício. Sacrifício, serviço santo, né? Então, quando o cara morre para salvar a humanidade, né, é um sacrifício que a sociedade valoriza. Sacrifício de um homem, que hoje, no dia de Corpus Christi, é isso que se valoriza, né? Morte, sangue, comer o corpo e beber o sangue.
do cordeiro, né? Sacrificado. Uma Bíblia onde um Deus mandou o pai matar o próprio filho, o patriarca Abraão matar o próprio filho, a facada, imolar, amarrar no local de sacrifício e matar a facada, né? E o maluco ia fazer isso mesmo, né? Só que no final Deus mudou de ideia. Mas isso não tira o sangue da mão dos judeus, não tira o sangue da mão de Deus, não tira o sangue da... Isso não... Sabe? Como eu falei, é aceito que Deus tenha destruído 2 cidades, não sabe-se lá, milhares de pessoas, né? Simplesmente por causa da sodomia. Então nós vemos essa dicotomia nessa nossa sociedade, né? Sabe, essas polaridades, esses antagonismos. Um lado, os gays querendo os direitos deles, fazendo parada gay. Do outro lado, os cristãos querendo os seus direitos de vivenciarem uma crença baseada em carne, baseada em sangue, baseada em sacrifício, baseada em morte, em imolação do cordeiro sacrificado, né? O direito sagrado de discriminar, o direito sagrado, né? De dizer que o outro vai para o inferno, de dizer que o homossexualismo é doença, né? Que o gay vai para o inferno. A palavra bíblica diz isso, né? Incrível. Como nós vivemos numa sociedade primitiva, como nós vivemos numa sociedade medieval, sabe? Onde você tem um sagrado direito de discriminar, né? O sagrado direito de celebrar, de fazer apologia de uma religião de massacre, uma religião de sacrifício, uma religião preconceituosa, uma religião que defende morte, defende o corpo morto de Cristo, beber o sangue, comer a carne, Corpus Christi. Então, nessa data eu não poderia deixar de comentar tudo isso, né? Como eu falei inicialmente, nós somos racionalistas, nós não confiamos no ser humano, nem em nós mesmos, né? Porque nós também somos humanos, então nós nos afastamos para proteger as pessoas de nós mesmos e nos protegermos das pessoas, porque o ser humano é desequilibrado, o ser humano gosta de dominar, gosta de controlar, gosta de impor as suas verdades aos outros, não é? Então, nos isolamos para nos preservar, para nos livrar dos outros, como eu falei, e livrar os outros de nós mesmos. Nós sabemos das nossas imperfeições. Então, é muita canalice, né? É muita arrogância você querer impor suas imperfeições ao outro, você querer reproduzir a sua miséria, a sua desgraça no outro, colocando filhote nesse mundo, se associando com outras pessoas. Isso é perigoso. Nós somos racionais, nós temos ética, mas poucas pessoas são racionais e essas pessoas estão lotando os presídios, lotando as cadeias, cometendo crimes, matando os próprios filhos, e não são ateus, não são nihilistas, não são antinatalistas, não são livres pensadores, não são misantropos, nada. São pessoas comuns do povo, cristãos. Os cristãos estão matando os cristãos. Porque o cristianismo é uma irracionalidade. A religião cristã, ela tem uma aceitação até por bandidos, né? Gente do crime, gente da criminalidade. Muitos desses ostentam, defendem, ostentam a cruz, sabe? Muitos desses traficantes hostilizam até as pessoas dos cultos afro dentro das comunidades, né? Traficantes cristãos. Então o cristianismo é para todos, né? É para todos aqueles que querem dominar, impor, né? Todos aqueles que gostam de morte, gostam de matança, gostam de ver criança morrer, não é isso? É isso, pô. A sociedade que a gente vive é essa. Celebração do corpo de Cristo. Celebração da carne e do sangue. Comer a carne, beber o sangue. Uma antropofagia simbólica. Uma religião que valoriza sangue. Puta que pariu, né? Bom, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você já se inscreve automaticamente. Se inscrever, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.